Então, pessoal, nós paramos até aqui, né? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui dois valores para precipitação, um diário e um mensal. Esse aí, diário indica que, dentro daqueles 46 anos que nós estamos analisando, por mês, no mês de janeiro, chove em média diariamente, né? 9,95 milímetros. Já essa precipitação aqui está falando que em todo o mês de janeiro, chove 215 milímetros. E ao passo também que em todo o mês de janeiro evapotranspira 147 milímetros. Se nós somarmos todos esses valores de precipitação aqui, ó, a gente vê que em média em Balsas chove 103 milímetros por ano. Isso valores de precipitação dos últimos 46 anos. Para calcular o balanço hídrico, a gente precisa só das informações de precipitação e evapotranspiração mensal. Então, isso aqui a gente tira. Opa! Então, aqui, ó, seleciono essas colunas, dou um Ctrl C e aqui eu vou colar os valores, para a gente não perder as informações. Esse restante aqui, todo mundo a gente pode excluir. Então, fico aqui apenas com as informações de precipitação e evapotranspiração, tudo aqui em milímetros por mês, né? Isso médios dos últimos 46 anos para a cidade de Balsas. Muito bem. Para a gente começar o balanço hídrico, a primeira coisa que a gente tem que determinar aqui é CAD, né? Qual que é a nossa CAD aqui? Então, tem valores médios aí, a capacidade CAD, a quantidade de água armazenada no solo, entre a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente. A gente teria que fazer esse estudo, né, para o solo de Balsas, mas a gente pode utilizar aqui alguns padrões de referência. Por exemplo, solo de textura média, a gente pode afirmar que a CAD é 100 milímetros para cada metro de profundidade do solo. Então, vamos utilizar aqui uma CAD de 100 milímetros, que foi o mesmo valor de CAD que o pessoal desse artigo utilizou. Deixa eu verificar aqui onde é que está a CAD. Ó. CAD de 100 milímetros. Então, vamos utilizar esse valor de referência de CAD de 100 milímetros. Vou colocar aqui, CAD 100 milímetros, ou seja, em uma profundidade de 1 metro de solo, ela vai armazenar em 1 metro quadrado, a profundidade de 1 metro, aqui 100 litros de água, ok? Então, primeiro passo, determinar a CAD, já sabemos que é 100 milímetros. O próximo passo aqui é determinar a diferença entre precipitação e evapotranspiração, né? Em um dado mês. Essa diferença aqui vai mostrar se choveu mais do que evapotranspirou. Por exemplo, em janeiro aqui, nesse caso, a precipitação é maior do que a evapotranspiração, então o valor é positivo. No mês de julho, a evapotranspiração potencial é maior do que a precipitação, então o valor é negativo. Vamos fazer essa conta. Então, precipitação menos ET0. Vou colocar esse aqui maior. É igual o valor da precipitação menos da evapotranspiração. E aqui, clica aqui no cantinho, dou 2 cliques, ou então clique arrasto e vem. Está falando o seguinte aqui, pessoal. Aqui eu tenho entre abril e junho e novembro. Eu tenho períodos que a evapotranspiração de referência é maior, ou seja, sai mais água do solo do que entra. E aqui, nesses meses de azul aqui, está falando que essa diferença é positiva, ou seja, chove mais do que sai água do solo. Nota que isso aqui é evapotranspiração de referência, não necessariamente esses valores saem. É o que poderia sair naquelas condições atmosféricas, né? Próximo passo, depois de calcular a evapotranspiração de referência, é calcular o NAC e o ARM. Vou colocar aqui, ó, NAC e ARM. O NAC é o NAC, pessoal, chamado de negativo acumulado, e o ARM é a quantidade de água armazenada no solo, né? Para se fazer o NAC e o ARM, normalmente o que se aconselha é começar a partir do primeiro mês que a gente tem um déficit hídrico. Então, a gente vai começar a calcular o NAC e o ARM aqui a partir do mês de abril, como se apresenta a mesma deficiência, né? Onde tem precipitação menor que a evapotranspiração.
O NAC, como nós vimos em sala, é apenas um artifício matemático para mostrar o quão seco está o solo, sendo que ele varia de zero até menos infinito. Então, se o NAC for zero, por exemplo, aqui, significa que o solo não está seco, que ele está úmido. E se o NAC for menos 8, e eu tiver um solo com NAC menos 10, significa que um solo com menos 10 de NAC está mais seco do que um solo com menos 8 de NAC. Ou seja, quanto mais negativo, mais seco está o solo. E o ARM determina a quantidade de água armazenada no solo. Dado que a CAD fala que esse solo ele consegue armazenar no máximo, ó, o máximo que ele consegue armazenar é de 100 milímetros, ou seja, o ARM ele nunca vai ser maior do que 100. Por exemplo, você tem um copo que guarda 100, o CAD dele vai ser 100, o máximo que ele consegue guardar é 100. Então, a água armazenada no máximo vai ser 100. Ela pode ser menor que 100, por exemplo, você tem um solo que o CAD for 100, mas ele armazenado nele pode ter apenas 50. Ou seja, ainda falta 50 para poder suprir toda a demanda do solo. Mas, por exemplo, se choveu 200 milímetros, mas teu solo tem um CAD de 100, 100 vai ser armazenado e 100 vai ser escoamento superficial. Ou seja, o ARM nunca vai ser superior a CAD. Então, vamos começar aqui para calcular o NAC e o CAD, a NAC e a ARM, né? Sempre a gente vai calcular esses dois valores de forma simultânea para todos os meses. Sempre fazer os dois simultaneamente. Começando aqui pelo período mais seco. Quando a gente começa com o período mais seco, a gente sempre começa aqui calcular, começa pela NAC, ou seja, a NAC de um determinado mês vai ser a NAC do período anterior menos a precipitação menos a evapotranspiração. Esse artifício de começarmos pelo primeiro mês que deu deficiência hídrica significa que os meses anteriores vinha com excesso de água. Significa que esse solo aqui estava completamente úmido. Ou seja, no mês de março, como ainda não tinha passado por um período de seca, o NAC aqui vai ser zero. Ou seja, o solo estava completamente úmido. E o primeiro mês de déficit hídrico que aconteceu em abril. Então, vamos calcular nossa NAC para abril, é NAC do período anterior, mais precipitação menos evapotranspiração. É igual NAC do período anterior abril é março, NAC de março, mais precipitação menos evapotranspiração, desse mês de abril mesmo. Então, a NAC é do período para calcular a NAC do período de referência, essa NAC é do período anterior, entretanto, essa diferença aqui tem que ser do próprio abril. Calculamos, está aqui. Então, notem que em março o solo não estava seco, mas em abril já começou a ter uma NAC negativa, porque a evapotranspiração foi superior à precipitação, ou seja, saiu mais água do que entrou. Agora vamos calcular o ARM. O ARM é o quê? É CAD multiplicado por E elevado a NAC dividido pela CAD. Então, primeiro, é igual, quem que é CAD? A CAD é igual a 100. 100 multiplicado por E, o E para colocar esse Ezinho aqui, pessoal, expoente, o que, que a gente vai digitar? A gente digita o E, e aí a gente vai neste expoente aqui, ó, ESP, ó, retorna E elevado à potência de um determinado número. Então, novamente, para calcular o ARM é igual a CAD, que é igual a 100, no nosso caso, vezes E elevado a essa divisão. Então, é igual a CAD, que é igual a 100, vezes E. Então, digito a letrinha E e vou nesse expoente aqui, ó, que ele retorna o valor de E. Dou um clique duplo, e aí eu tenho que colocar essa sentença aqui, ó, NAC dividido pela CAD. Qual que é a nossa NAC? NAC é esse valor, dividido pela nossa CAD, que é igual a 100. Digito o valor 100. Fecho parênteses. Então, notem que o nosso armazenamento aqui, ele deu de 93, ou seja, o máximo que ele consegue armazenar seria 100. Só que ele passou por um período de seca aqui, ó, de estresse em abril, ele já diminuiu aqui, a quantidade armazenada foi para 93.
Então, próximo valor aqui, o mesmo passo, né? Então, enquanto tiver seca aqui, a gente segue o mesmo passo. Calcula o NAC, que é o NAC do período anterior menos ou mais a precipitação menos a evapotranspiração. Depois, calculamos o A, que é nada mais é do que o CAD vezes E elevado ao NAC dividido pelo CAD. E aí vamos fazendo aqui até todo mundo sair até esses valores aqui deixarem de ser negativos. O que está acontecendo, pessoal? À medida em que o período de seca vai se alongando, o solo vai ficando cada vez mais seco e a quantidade de água armazenada vai cada vez diminuindo. Então, notem que nós fizemos aqui para todas as condições em que a precipitação é menor do que a evapotranspiração. Então, com esses valores aqui negativos. Só que chegamos aqui em dezembro que deu um valor positivo. Mas notem que o solo ainda está tão seco que com certeza o nosso NAC vai ser negativo. Então, para esse mês aqui que o solo ainda está muito seco, a gente ainda adota esse valor. NAC do período anterior menos a precipitação menos a evapotranspiração do ponto do mês específico. E aqui também. Então, notem que chegou aqui, ó, o nosso solo começou a aumentar um pouquinho, ó, saiu de 0,045 para 0,064, aumentou um pouquinho o armazenamento de água no solo. Agora, vamos agora para os meses mais chuvosos. Quando os meses são chuvosos, pessoal, a gente vai utilizar agora essas equações aqui, em que o armazenamento, a gente vai começar agora primeiro com o armazenamento e depois calcular a NAC, nos períodos chuvosos. Em que o armazenamento é o armazenamento do período anterior mais evapotranspiração menos mais a precipitação menos evapotranspiração de referência. Então, começamos aqui. Então, armazenamento do período anterior, que é esse, mais precipitação menos evapotranspiração. Olha o que aconteceu. Como começou a chover aqui, eu já aumentei aqui a capacidade de armazenamento de água do solo. Choveu bem, e aí o nosso solo já começou a guardar mais água. Agora, calcular CAD, ou NAC, desculpa. Então, NAC é igual a CAD, que é igual a 100, ó. Nossa CAD é igual a 100. Então, novamente, nos períodos chuvosos, a gente faz primeiro o armazenamento para depois fazer o negativo acumulado de água. Nos meses secos, primeiro nós fazemos o negativo acumulado de água para depois fazer o armazenamento. Então, negativo acumulado de água é igual a CAD, que é 100, multiplicado por ln, do armazenamento dividido pela CAD. Armazenamento desse mês dividido pela CAD, que é igual a 100. Aqui, ó, o solo ainda está seco no mês de janeiro, pessoal. O solo estava muito seco. Apesar dessa chuva aqui do mês de janeiro, ainda não deixou de estar seco. Então, calculamos novamente o armazenamento. E agora calculamos o NAC. Calculamos o armazenamento. Agora calculamos. Opa, aqui deu errado aqui. Vou voltar aqui de novo. Fiz aqui uma besteira. Beleza. Calculamos o armazenamento. Que é o armazenamento do período anterior menos armazenamento do período anterior, menos a evapotranspiração e mais a evapotranspiração e precipitação do período de referência. Beleza? Agora vamos fazer o armazenamento aqui. Só que esse armazenamento, como eu falei, como está escrito aqui, ó, é o armazenamento do período anterior. O período anterior a fevereiro é janeiro. Então é isso aqui, mais a precipitação menos a evapotranspiração de fevereiro. E agora sim, calcula a NAC. Mas notem o seguinte, ó, a nossa arma aqui, ó, deu 110. Só que o nosso solo consegue armazenar no máximo 100. Então,
esse aqui, o solo não vai considerar armazenar 100, só 110, ele vai armazenar só 100. Ou seja, o nosso armazenamento aqui deu 110, ou seja, a capacidade dele armazenar foi superior, a quantidade que ele teria que armazenar é superior à capacidade dele, então, mas ele não armazena 110. Ele armazenou 100, o restante escoou. Muito bem. Aqui já deu zero, né? Significa que o solo aqui não está seco. Notem que o solo ficou completamente úmido. E novamente aqui, calcular o ARM aqui. CAD do ARM do período anterior menos evapotranspiração de referência. Então, é 100 mais esse valor. Nota que deu 157, mas ele só consegue armazenar 100. E, consequentemente, aqui, ó, já tinha zero, vai continuar sendo zero com a equaçãozinha. Então, pessoal, calculamos aqui o nosso armazenamento e o nosso negativo acumulado para o nosso solo. Qual o próximo passo? Calcular a variação de armazenamento de água no solo, que é esta aqui. Então, a variação de armazenamento nada mais é do que o armazenamento do mês específico menos o armazenamento do mês anterior. Então, calcular aqui a variação de armazenamento. Ou seja, variação do armazenamento no mês de janeiro é o quanto tem no mês de janeiro, menos o armazenamento do mês anterior. Quem que é anterior a janeiro? Anterior a janeiro é o dezembro do ano anterior. Então, armazenamento de janeiro menos de dezembro. Ou seja, em janeiro, a variação de água foi positiva, ou seja, o solo em janeiro ganhou 67 milímetros. Em fevereiro, armazenamento de fevereiro menos o armazenamento no mês anterior. Então, solo de fevereiro já ganhou os 32 milímetros. Armazenamento de março menos o armazenamento do mês anterior. Aqui deu zero porque não armazenou nada. Você já estava todo lotado, né? Então, isso aqui a gente consegue passar para os períodos seguintes. Sempre dá certinho. Do mês de referência menos o mês anterior. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó, em dezembro ele ganhou água. Fui acumulando em janeiro e fevereiro. Em março foi o top, o máximo de água. Em março já não armazenando mais água, porque estava tudo lotado. E aqui nos períodos de seca ele só foi perdendo água. Então, em dezembro, janeiro e fevereiro o sol ganha água. Em março já está tudo lotado de água. Abril até novembro ele vai perdendo água. Agora, pessoal, nós vamos calcular a evapotranspiração real. O que é isso, né? Nós temos aqui a evapotranspiração de referência, que é aquela evapotranspiração máxima que poderia acontecer em um determinado local. Por exemplo, aqui, em agosto, a evapotranspiração de referência está falando que é 170 milímetros. Mas a gente sabe que em agosto não tem água no solo para evapotranspirar. Só que esse valor aqui é o máximo que poderia evapotranspirar naquelas condições de temperatura e radiação solar. Entretanto, como não tem água no solo, esse valor não é atingido. Entretanto, nesses meses aqui de seca, esses valores de evapotranspiração de referência, por que são meses de seca? Porque a evapotranspiração de referência é maior do que a precipitação. Então, nesses valores aqui, nesses meses de seca, de abril a novembro, apesar das condições atmosféricas permitirem uma evapotranspiração muito elevada, o solo está seco, então essa evapotranspiração não acontece. Então, a evapotranspiração real aqui, por isso que a gente tem que calcular a evapotranspiração real, que é a evapotranspiração que realmente acontece. No caso em que, quando a precipitação menos a evapotranspiração for maior do que zero, a evapotranspiração real vai ser igual à evapotranspiração de referência. Ou seja, nesses meses aqui, em que os valores de precipitação menos ET0 forem positivos, a nossa evapotranspiração real vai ser igual de referência. Veja aqui, nós temos a nossa evapotranspiração de referência, que vai ser igual a real. E no mês de dezembro também. O que significa?
que nesses meses aqui, o solo, as condições climáticas condicionavam para que o solo tinha muita umidade, aquilo que podia ser evapotranspirado ocorria de fato. Entretanto, nesses meses aqui não. O solo estava seco, então nem tudo que evapotranspirar, nem tudo que podia sair do solo saía. Para a gente calcular a evapotranspiração real nessa situação, a gente tem que utilizar essa técnica aqui. Ó. Se a diferença entre precipitação e evapotranspiração for menor que zero, ou seja, negativa, a evapotranspiração de referência será igual à precipitação mais o módulo da variação de água no solo. Ou seja, nesses meses aqui, a evapotranspiração de referência vai ser igual à precipitação mais o módulo do armazenamento de água no solo, o módulo de Alt. Para a gente obter o módulo de Alt, o módulo é só para a gente tirar esses valores negativos aqui. Então, basta multiplicar esses valores aqui por menos 1. Então, para a gente obter o módulo desses valores, é só multiplicar por menos 1. Então, todos esses parênteses aqui são necessários para a continha dessa dar certo. Tá aqui. Então, o que que acontece aqui? Vamos comparar esses valores com esses aqui. Notem, por exemplo, aqui, em agosto, a evapotranspiração real era de 170, a evapotranspiração de referência era 170 milímetros. Entretanto, não tinha água no solo, só evapotranspirava realmente, a potencial era de 170. Entretanto, como o solo está seco, de fato, só evapotranspirava 5,77 milímetros. Então, está aqui o porquê que esses valores de evapotranspiração de referência têm que ser corrigidos pela evapotranspiração real. Uma vez corrigido a evapotranspiração real, o próximo passo, pessoal, é calcular, depois da evapotranspiração, é calcular o déficit hídrico, ou seja, onde, em quais meses ocorria um déficit. Notem que, para calcular o déficit, basta subtrairmos a evapotranspiração de referência menos a evapotranspiração real. Então, o déficit hídrico, onde tinha déficit, é igual a evapotranspiração de referência menos a evapotranspiração real. Muito bem. Baixamos todo mundo. E notem o seguinte, ó. Aqui a gente está calculando déficit hídrico. Por que que aqui não tem nenhum déficit? Por quê? A evapotranspiração de referência é igual a real. Por que que aqui nós temos déficit? A nossa evapotranspiração de referência, nossa ET zero, ela teria que ser maior do que a real. Na verdade, ela é maior do que a real. 134,7 maior do que 105, 134,5. Então, se a gente quer calcular o déficit, esse valor aqui, esses valores de déficit ou tem que ser negativos. Então, vamos multiplicar esses valores aqui, que deram superiores a 1, vamos multiplicar por menos 1, para eles ficarem negativos. Agora sim, esse valor negativo é apenas para indicar que nesses meses aqui ocorreu déficit hídrico no solo. Então, notem que o déficit era zero dos períodos chuvosos. À medida em que começou o período seco, o déficit foi subindo, alcançou o pico aqui em agosto, só que a partir de setembro começou a dar pequenas chuvas, e aí o déficit foi zerado lá em dezembro. Próximo item que falta é o excesso hídrico. O déficit é o quanto que está sobrando. O excesso hídrico é aquela água que o solo não consegue armazenar. Ou seja, a precipitação é maior do que a quantidade de água que o solo consegue armazenar. Ou seja, está sobrando água. O déficit é quando sobra, quando falta. O déficit é quanto de água que falta no solo. E o excesso é quando chove mais do que a CAD consegue armazenar. Isso considerando a evapotranspiração de referência. Para calcular o excedente hídrico, nada mais é do que
Precipitação menos evapotranspiração, menos a variação da quantidade de água no solo. Excesso hídrico, precipitação menos evapotranspiração, menos out. Menos out. Então, note aqui, ó. Em janeiro eu quase não tive excesso. Tem que não tive excesso aqui em janeiro. Beleza? Note que os meus excessos ocorrem em dezembro, janeiro muito pouco, fevereiro, março, e aqui eu já tenho um déficit aqui entre nossos excessos hídricos aqui. Precipitação, menos evapotranspiração, menos água. Só conferir aqui, certinho. Ah, tá. O excesso aqui é porque o número aqui é só expande mais esse valor. Perfeito. Então, o que está acontecendo? Que o excesso, pessoal, é para mostrar onde que a água está sobrando. Se aqui eu tenho um déficit, eu não tenho água sobrando aqui. Então, o meu excesso hídrico aqui, eu não posso ter um excesso negativo, né? Então, os meus excessos aqui vão ser todos zerados. Então, o que aconteceu aqui? Em janeiro, eu zerei, não tem nem excesso nem déficit. Eu vou ter um excesso aqui em fevereiro e março. Eu vou ter um déficit em abril até novembro. E os únicos meses que eu tenho mais excesso aqui de água em balsas é de fevereiro a março, beleza? Então, acabamos de calcular aqui o nosso balanço hídrico. O próximo passo é criar o gráfico lá para podermos representar esse balanço. Então, vamos criar esse gráfico aqui. Para criarmos esse gráfico, que mostra que ao longo dos meses do ano, onde é que eu tenho excesso, onde é que eu tenho déficit, basta eu selecionar os meses do ano, seguro a tecla Ctrl e marco aqui as colunas de déficit e as colunas de excesso. Vou aqui inserir gráficos recomendados. Aqui tem o meu gráfico. Aqui, pessoal, notem aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem um título de gráfico, quero que vocês coloquem aqui também os rótulos dos eixos, o que que é esse eixo aqui, o que que significa esses valores, e quero que interpretem também. Esse gráfico não está formatado, quero que vocês formatem. Que esse amarelozinho aqui fique azul, botão direito, aqui vocês mudem as cores, que o azulzinho aqui fique vermelho. Tá? E também criem esse outro gráfico, apresentem todo o relatório completo.